Boa noite a todos. Gente, a proposta de hoje fecha muito bem com essa mensagenzinha e achei que aquela última parte dela ali nos explica um pouquinho os probleminhas que às vezes surgem dentro de casa, algumas rixas, algumas picuinhas que surgem lá no nosso ambiente ou no nosso trabalho e às vezes a gente acha que a culpa é do outro, mas podemos estar passando por algo, como foi dito ali, né? De alguma insatisfação, alguma coisa está dentro de nós e nós projetarmos nos outros. E esse tipo de conversa fecha muito bem para uma conversa sobre família. Porque família é um assunto, um tópico que não tem a quem não interesse, pois todos viemos de uma, mas nem sempre nós temos a consciência do que representa, o que é de verdade uma família. E aí a ideia é a gente buscar lá com o Emmanuel, aquele espírito que guiou o trabalho de Chico Xavier por boa parte da sua vida, no livro O Consolador. E tem uma pergunta que foi feita ao Emmanuel, que diz o seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? A pergunta já nos abre um pouquinho os olhos, assim, ele está se perguntando ao Emmanuel. Essa família onde nós hoje convivemos, essas pessoas que estão lá dentro da nossa casa, a pessoa que eu escolhi para viver, os filhos que eu tive, que eu tenho, os irmãos que eu tive quando morava com eles ou se ainda moro. Será que isso tudo foi planejado, organizado antes mesmo de nós encarnarmos, de nós nascermos? E aí o Emmanuel diz assim: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. A família inicia no plano espiritual, não aqui. Aqui ela se consolida, mas ela foi planejada. Quem serão as pessoas? Em que época nascerão? Quem serão os pais? Quem serão os filhos? Nos laços da família se reúnem todos aqueles que se comprometeram no além. Mas se comprometeram, disseram que iam, fazer algo, que tipo de coisa? A desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Aqui a gente podia parar a palestra, gente. Palestra nada, conversa. E só falar disso. Porque quando a gente lê Emmanuel, quando a gente lê Chico Xavier, cada palavra, cada ponto e vírgula é importante. E ele diz aqui que o comprometimento que todos nós temos quando nascemos dentro da família é um apenas. Ele não botou duas opções. Só temos uma opção: desenvolver uma tarefa construtiva de fraternidade. Colocar o nosso esforço para que pouco a pouco a gente chegue nessa fraternidade que é real, que não é da boca para fora. Essa boa vontade de estarmos juntos, mesmo quando ainda não é agradável, mesmo quando ainda temos diferenças. Essa fraternidade quer dizer que a gente vai fazer um esforço para aproximar. E ele bota mais uma palavra: definitiva. Não por um instante, não só por alguns momentos ou por alguns anos. Definitiva é definitiva, né? Definitiva é para sempre. Não tem fim. Não muda. Mas o Emmanuel ainda explica um pouquinho. É nas dificuldades em comum, superadas em comum, nas dores e nas experiências, recebidas na mesma estrada, que se olvidam as amarguras do passado, que se deixa de lado, que se esquece as amarguras do passado, transformando os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Vamos traduzir para o nosso dia a dia? É nas nossas picuinhas, gente.
É nas briguinhas, é nas dificuldades, é na doença que às vezes surge, é no problema que apareceu, é nas horas felizes, é na mistura disso tudo que a gente vai aprendendo a lidar uns com os outros. Não existe família comercial de margarina, só na TV. Na verdade existe. Daqui a uns 2 estágios de evolução do nosso planeta. Quando eles passar do que a gente sabe que é um estágio de provas e expiações, para depois passar para um planeta de regeneração, para daí chegar num planeta feliz. Ele chegará ao planeta, a um planeta feliz, quando nós nos comportarmos como espíritos de um planeta feliz. Aí teremos a família comercial de margarina. Até lá estamos nesse processo, todos juntos. E aí, tendo essa noção, essa ideia inicial de que a família é um reencontro de espíritos ligados no passado, que a gente vai falar sobre a piedade filial e depois sobre os laços de família. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a obra de Allan Kardec, no capítulo 14, o primeiro item que a gente encontra diz assim: o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é um corolário, uma derivação, é algo assim que a gente entende da lei geral de caridade e amor ao próximo. Então, se a gente pensa o que é essa lei de caridade, de amor ao próximo, que diz que a gente deve tratar uns aos outros como a gente gostaria de ser tratado, que a gente deve amar ao próximo, sabe, tudo isso que Jesus nos falou sobre a nossa relação, que quando a gente pensa nisso e pensa nos nossos pais, eles também são nossos próximos. Amai vosso próximo como a si mesmo, né? E aí, Kardec diz assim: não se pode amar o próximo se a gente não amar pai e mãe. Mas tem uma coisa além. Por que Jesus não disse apenas ame ao próximo como a si mesmo? Porque meu pai e minha mãe são, ou quem me criou, né, a pessoa que teve essa responsabilidade, são meus próximos. Não precisava falar de pais e mães. Mas aí ele coloca a palavra honra. Honrar pai e mãe. E uma busca num dicionário nos diz que honrar é conferir honras, dar crédito ou merecimento a alguém. Dar crédito por algo que alguém fez, isso é honrar esta pessoa. Ou dar o merecimento necessário devido àquilo que uma pessoa desempenhou. E aqui, gente, eu queria lembrar de uma coisinha assim. A que nós daremos crédito aos nossos pais? Alguns pais, reconhecidamente, desempenham um papel muito legal. Alguns, às vezes, têm dificuldades próprias, dificuldades suas, íntimas, os seus problemas, e às vezes não conseguem desempenhar o papel de pais como a gente imagina que deveria ser feito. Nesses casos, também devemos honrar o quê? Caso a gente ache, meu pai foi ruim, minha mãe foi ausente, seja lá o que for, caso a gente tenha esse questionamento. Eu queria trazer um exemplo para a gente refletir. Quando a gente doa alguma coisa, um dos sentimentos que pode nos animar quando a gente faz essa doação é imaginar, se eu doar isso aqui, seja o que for isso, para o meu irmão, quando ele receber e for utilizar, qual vai ser a sensação dele? Imagina, isso aqui é uma coisa que o Tasca precisava muito. Estava precisando e não sabia onde conseguia, eu emprestei para ele. Ou eu dei para ele, doei. Fiz uma caridade. E aí ele sai usando, era a resposta que ele precisava, porque ele precisava fazer alguma coisa. Eu posso imaginar a sensação dele de conseguir agora fazer o que ele queria. Quando eu dou uma roupa, eu posso imaginar como essa pessoa vai se sentir vestindo aquela roupa. Isso já nos lembra de não doar roupa suja, gente. Amassada é feia. Se é para doar, para minha irmã aqui, que eu vejo pouquíssimas vezes, conheço muito pouco, é para doar igual eu faria para minha mãe.
sem diferença. Mãe, tá aqui essa roupa que eu não gosto, tá rasgada, mas dobradinha, limpinha, cheirosa, como eu gostaria de receber. Amai vosso próximo como a si mesmo. E aí eu imagino aquela pessoa um dia saindo com a roupa, a camisa, e a pessoa se sentindo bem, se sentindo bonita, confortável, quente. Eu imagino o que ela está sentindo ali naquela hora. Se alguém fizesse por nós um ato assim, eu teria momentos em que eu me sentiria assim, né? Ah, meu irmão doou a camisa dela, eu também gostei, viu? Se não quiser mais lá em casa, tá? Me doou a camisa daí. Aí um dia eu saio, alguém passa e diz, bah, mas tá elegante, hein, Lucas? Eu já... É uma sensação que ele me permitiu. Agora, vamos pensar nos pais. Pense, todo mundo agora, em uma coisa feliz que aconteceu na sua vida. Uma que lhe marcou. Só pense nela. Seja quem forem seus pais, bons ou, entre aspas, não tão bons, sem eles você não teria vivido essa sensação, nem nenhuma das outras que viveu. E às vezes o amor de um pai e de uma mãe se resume a 5 minutos, e aí lhe dá a chance de nascer. Todo o resto que você puder viver, todas as possibilidades que a vida lhe der, vieram daquele instante. Mesmo que o amor só dure aquele instante. E é com base nessa visão que a gente deve honrar, dar crédito, porque tudo que eu pude viver depois, eu tenho que agradecer que eles me deram essa chance. E aí Kardec continua essa explicação dizendo assim, mas o termo honrai encerra um dever a mais para com os pais, o da piedade filial. E essa palavra piedade eu também fui buscar no dicionário e achei o seguinte, compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia, entre outros significados mais bonitos. Mas aqui, eu entendi essa parte, gente, como aquele momento em que a gente vê que nossos pais tiveram falhas, cometeram erros, fizeram escolhas que nos influenciaram, ou seja, foram pessoas normais, né? Como nós também somos. Só que às vezes, por serem nossos pais, nós colocamos um peso, uma importância muito grande nas decisões deles. Essa piedade pode ser resumida em olhar para trás e entender as condições que os nossos pais tiveram quando eles eram os filhos. Se a minha dor é não ter recebido carinho, como eu gostaria de ter recebido, não ter tido o reconhecimento do meu pai ou da minha mãe porque eu fazia isso ou aquilo, seja lá o que for, não ter uma conversa de vez em quando, ele era fechado. Às vezes, quando a gente tem uma situação assim, a gente vai lá nos tios, vai numa tia querida, legal, e diz, tia, como é que era lá quando vocês eram crianças? Às vezes ela diz, bah, o teu avô era bravo. Ah, o teu pai apanhou. Ah, era de outro jeito. E às vezes essa conversa nos leva a uma reflexão de que talvez eles tenham feito milagre, nos dado condições que eles mesmos não receberam. Essa piedade fala de entender o ambiente que eles também tiveram. Porque o mundo não começou quando eu nasci, o mundo já vem vindo. E eu, como pai, um dia terei o mesmo desafio de ser melhor do que eu sou hoje, de dar as condições àquelas que eu achava que eu não tinha. E, acima de tudo, de educar e formar uma pessoa de bem. Mas ainda falando dos nossos pais, depois vamos falar dos filhos. Kardec nos diz que Deus quis mostrar dessa forma que ao amor aos pais, a gente deve juntar uns ingredientes.
Nessa sopa a gente tem que botar uns temperinhos. E que esse tempero na relação com os pais envolve respeito, respeitar quem são nossos pais, mesmo que eles pensem totalmente diferente da gente. Eu penso para lá, ele pensa para cá. Respeitá-los, permitir que eles sejam quem são, sem cobrar que sejam diferentes. Mas eu estou vendo que ele está errando. Aconselhe, diga o que você pensa e permita que a pessoa tome sua própria escolha. Atenção, não esquecê-los, principalmente na velhice, não esquecer que existem, porque eu não me lembro de quando eu chorava na fase de bebezinho, mas eu sei que toda vez que eu tive fome alguém me alimentou. Não falhou, senão eu não estaria aqui. Não falhar da mesma forma quando eles estiverem velhinhos. A submissão, respeitar se tiver um pedido, se tiver uma ordem, se tiver alguma coisa, porque antes de tudo eles nos trouxeram até aqui. Prestar esse respeito dessa forma também, desde que não extrapole também a nossa liberdade e o respeito a nós, né? Dependendo do que pediu, precisa bater de frente, vamos fazer, deixa a pessoa ser feliz. No final das contas, a gente volta para nossa casa com a nossa família, né? Se a gente tem, por exemplo, os pais longe, tem umas situaçõezinhas, vamos relevar. No final do dia, é a nossa cabecinha no travesseiro e uma consciência tranquila. E a condescendência. Alguém me ajuda com essa palavra? Essa é daquelas que Kardec bota pra gente mais complicadinhas, né? E eu vou ser sincero que eu me esqueci de pesquisar ela, gente. Para trazer a coisa exata, né? Mas o meu entendimento dela, de relevar, ser condescendente, de ser tranquilo, de ser amigável, ser leve. Vai ter situações, vai ter hora que ele vai dizer, meu Deus, mas a cabeça ficou em 1940. Calma, deixa, releva. Não vai mudar minha vida de verdade se o outro pensa diferente. E aí, Kardec diz que esse dever se estende também às pessoas que fizeram papel de pai e mãe. Se eu não tive o pai e a mãe biológico, em todo o período ou em um período, a pessoa aquela que ajudou a me criar, eu devo o mesmo respeito. Só que esse mérito dessa pessoa cresce quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Às vezes é uma avó, uma tia, um amigo, que não tinha responsabilidade, mas percebeu uma situação e se posicionou, olha, deixa que eu ajudo. Vem cá que eu ajudo a criar. Eu assumo essa responsabilidade. Quanto menor era a responsabilidade, maior o mérito e maior o respeito que a gente deve. E aí Kardec nos lembra que Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. A vida nos cobra muito caro a ingratidão àqueles que nos fizeram algo. E aqueles que nos deram a vida fizeram a maior coisa que alguém pode fazer por nós. Qualquer outra coisa é menor do que isso. E aí a gente dá um pulinho mais para frente no item 9, quando diz que caso a gente tenha uma ingratidão com os nossos pais, que ela é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Egoísmo, gente, é aquela palavra que rima com umbiguismo, que é quando o meu umbigo é o centro do universo, quando eu só sei olhar para mim mesmo, quando tem que ser do meu jeito, quando tem que ser como eu quero. O egoísmo, a ingratidão revoltam os corações honestos. Quando a gente percebe alguém sendo ingrato por algo que lhe fizeram, é feio, né? Mas Kardec diz assim, a ingratidão dos filhos para com os pais fica mais feia ainda. E aqui eu queria pular para uma partezinha bem legal. Eu devia ter escondido a parte de baixo aqui, depois a gente lê ela, tá? Me esqueci. Então só lá em cima. Kardec diz assim, honrar seu pai e sua mãe não
não consiste apenas em respeitá-los. Não é apenas respeito. Não, eu respeito, eu deixo de ser como é, ele leva a vida dele, eles, eu levo a minha. Mas tem umas coisinhas a mais. Assisti-los na necessidade. O que eu fazia na minha infância para suprir minhas necessidades? Absolutamente nada. E por quantos anos eles assistiram às minhas necessidades? E nada mais justo que quando as deles surgirem, eu faço o mesmo. Dar-lhes o repouso na velhice. Se a situação se configurar, se surgir a necessidade de eu fazer alguma coisa, que eu possa lembrar disso, eu vou dar o repouso. Dar o repouso, às vezes, olha, deixa que eu vou te dar uma mesada, deixa que eu vou cuidar disso. Não, mas eu quero trabalhar. Ok, então você trabalha, você cuida disso, aí deixa que eu pago isso, ou eu faço aquilo, ou eu lhe ajudo como eu posso. Mas dentro do que a gente puder, dar o repouso. E aí, tem mais uma coisinha que eu acho a mais bonita. Cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Vou falar de uma lembrança pessoal. Quando eu tinha acho que 8 ou 9 anos, lançaram Kinder Ovo no Brasil. E de vez em quando chegava, quando eu corria lá na cozinha, que era a entrada, para ver o pai que chegou, tinha um ovinho em cima da mesa. Que alegria! Aquele Kinder Ovo era tão especial. Aí às vezes voltava num dia, no outro, claro que não ia trazer todo dia, mas de vez em quando aparecia aquele Kinder Ovo. De vez em quando acordava no sábado de manhã sentindo uma mão. Aí abria os olhos, era a mãe sentada ali. De vez em quando. Aí o tempo passa. E um dia eles se encontrarão nessa posição de maior fragilidade, de maior necessidade. E nessa hora nós não vamos apenas arranjar um cantinho, um quartinho, deixa ali, beleza, segue sua vida, sigo a minha. Não. Nós vamos lembrar desses momentos. Para de vez em quando, o que o pai gosta de comer? O que a mãe gosta de vestir? De vez em quando, não precisa ser todo dia. Mas de vez em quando surge aquele mimo, aquele presentinho. Como esta pessoa vai se sentir? Se transporte para dentro do seu pai, da sua mãe, do seu responsável, no momento que você der algo. Imagine o que essa pessoa sente quando você chega lá com isso. Mesmo que ele ou ela não saibam demonstrar. Mesmo que não saibam dizer obrigado. Lá dentro acontece algo. Às vezes, os problemas íntimos são tão grandes, as travas são tão pesadas, que a pessoa não consegue nem expressar um obrigado. Mas algo aconteceu dentro dela. E dizer ou não obrigado é problema dela. A nossa parte é a outra. E aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, para ler uma questãozinha aqui, que Kardec pergunta aos Espíritos. Questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem por seus pais quando eles precisarem? Quando eles não tiverem mais saúde, não tiverem mais as condições? E os Espíritos dizem, certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. E uma reflexão que a gente faz quanto a isso. A gente percebe muitas vezes, por casos próximos a nós, ou retratados na mídia, que nem sempre isso acontece, né? Nem sempre a gente encontra isso sendo praticado no dia a dia. Mas, eu vou mostrar um próximo slide aqui para exemplificar melhor. Mas se nós temos filhos, nós aqui nessa sala hoje temos filhos,
Nós temos certeza absoluta de que quando nós ficarmos velhinhos, e pode ter certeza que a gente vai ficar e um dia vai ser difícil a vida, com as condições assim do corpo exigindo, do corpo doendo, sabe, as coisas mais difíceis da velhice. Nós temos certeza de que nossos filhos nos farão essas coisas todas? A nossa educação prepara eles para enxergar essa situação e puxarem na memória que uma vez o meu pai fez isso pelo pai dele e eu me lembro. Eu dou exemplos daquilo que eu gostaria que os meus filhos fizessem por mim. E aqui a gente vê, pequeno exemplo, alguém bate na porta, aí abre, um menino abre a porta e a pessoa que chegou diz: seu pai está aí? Aí o menino diz: espera um pouquinho. Aí ele corre lá dentro. De repente ele volta e diz: ele mandou dizer que não está. O que esse menino aprende? Como ele vai se comportar diante da vida? Que adulto será ele com o próprio pai quando ele estiver saindo para o futebol? A não ser que seja título mundial, né, gente? Pior que eu nem sou gremista, hein? É só um parabéns, tá? A não ser que seja um caso assim. Mas acho que nem esse vai servir para o nosso exemplo. Quando você está saindo para o futebol, está saindo para fazer isso, está saindo para o seu interesse, e liga o pai, liga a mãe, e diz: vem cá que eu preciso de ajuda. Este menino aí vai fazer o quê? Aquele ali, ó. E como nós queremos que sejam os nossos meninos e meninas? Não existe forma de ensinar valores morais que não seja pelo exemplo. Nós não dizemos a alguém: seja honrado, seja educado, cuide do meio ambiente, respeite os outros, se não mostrarmos isso na prática. Tudo o que nós falamos sai carregado da nossa energia. Se a minha energia, se o meu jeito de viver é impaciente, não adianta eu dizer para o meu colega do lado: calma, por que tu está fazendo isso tudo? Fica tranquilo. É vazio. Chega lá, bate e volta, não tem conteúdo. E se nós convivemos no dia a dia, no trabalho, em casa, eu não preciso nem falar. Porque surge uma situação, eu paro, olho, penso, a pessoa do meu lado percebe, sente, compartilha do que eu estou emanando. Não é necessário falar. Gente, o nosso tempo está encerrando. Aqui um pequeno exemplo, né, de dicas que o Espiritismo nos traz para que a gente faça por quem já fez por nós, mesmo que não tenha sido como a gente gostaria. Tudo que nós vivemos hoje é porque um dia eles nos deram essa chance. E aí uma última reflexão é que comercial de margarina só dá na TV, viu? Não dá na nossa casa. Mas por quê? Porque felicidade não se ganha. Você não nasce numa família feliz. Você não ganha uma família feliz. Você não acha o marido ou a esposa perfeitos. Você constrói essas coisas em conjunto. Você não. Nós construímos essas coisas em conjunto. E de que forma? Exercitando paciência. Vai ter horas que a gente vai ser tentado a perder a paciência. Exercitando o respeito. A outra pessoa não tem que pensar como eu. Não tem a mínima obrigação. Porque a outra pessoa também queria que eu pensasse como ela. E aí, quem é que está certo? Eu vi umas risadas por aí. Disponibilidade. Porque quando eu conheço e me apaixono, gente do céu, eu estou com fome, mas eu vou lá ver a criatura. Agora, depois de um tempo, eu preciso continuar tendo a disponibilidade.
estando ali, presente, dedicar um tempo que é para aquela pessoa. Quantos casamentos que viram uma convivência de 2 amigos apenas? Não tem mais relacionamento, não tem mais toque, não tem mais carinho, não tem mais olhar, não tem mais atenção. E nós identificamos nos nossos filhos as diferenças de um dia para o outro se prestarmos atenção. Quem está atento, quem está presente, quem conversa, quem separa um momento para estar em contato com o filho, percebe a diferença de um dia para o outro. E aí é que liga a luzinha assim, opa, vamos observar o que está acontecendo, por que mudou de repente. Eu tenho certeza de que todos os pais que de repente descobriram que seus filhos estavam nas drogas, falharam em um desses 2 últimos pontos. Não prestaram atenção, não observaram, não estavam atentos ao que acontecia. E o resumo disso, para a gente deixar uma palavra final, é amor. Essas coisas todas que a gente falou, é o tal do amor que Jesus nos disse. Como é que eu faço para amar o próximo? Eu tenho paciência, eu respeito, eu tenho tempo para essa pessoa, mesmo que seja pequeno, mas aí vai ser um tempo com muita atenção, com presença, não no WhatsApp, não na TV. Se a minha condição de trabalho ou de saúde, seja qual for, me permite apenas 15 minutos com os filhos ou com a pessoa que vive comigo, estes 15 minutos vão ser inesquecíveis todas as vezes que acontecerem. A minha cabeça não vai para outras coisas, porque eu tenho o resto do dia para pensar nas outras coisas. E a grande maioria de nós aqui passa 8 horas com outras pessoas que não a família. E aí quando chega em casa, se ligar a TV, se tomar banho, se jantar, se fizer outros afazeres, quanto tempo sobrou para a família? Precisamos pensar, gente. Não deixar que o automático nos leve, porque os anos passam. E um dia as pessoas também vão. Um dia a pessoa que está ao nosso lado não estará mais. E nós temos a chance de agora construir. Que quando essa pessoa partir, eu vou dizer, caramba, eu aproveitei. O que deu, eu aproveitei. O que deu para fazer, eu fiz com essa pessoa. Você me dá mais 2 minutos só? E se a pessoa já partiu? E a minha consciência está doendo? O que fazer? Não existe presente maior para alguém que partiu do que nos ver felizes. Aí eu levo flor todo mês lá no cemitério. Bem legal. Certamente essa flor vai ser vista, ela vai ser sentida, o nosso sentimento, bem legal. Mas a maior felicidade que eu dou a alguém que já partiu é viver a minha vida bem. Aquela pessoa que se preocupava comigo agora olha e vê que aquele meu defeitinho eu disse, eu vou melhorar isso aqui. Eu vou tentar ser melhor nessa área. Eu vou tentar fazer diferente. Aquela pessoa vê que eu estou buscando o meu sustento, que eu estou sendo legal com as pessoas, que eu estou cuidando de mim mesmo. Não existe presente maior do que esse. O honrar pai e mãe continua depois que pai e mãe já partiram. Porque eles continuam nos observando. E continuam torcendo como sempre torceram. Mesmo que a gente não tenha percebido. Então que a gente leve essa mensagem para casa. Se der, gente. São 8h37. A não ser que meu pai ou minha mãe sejam muito, muito velhinhos, eles ainda não estão dormindo. Dá tempo de dar uma ligadinha ainda hoje, né? Talvez, quem sabe, ao sair daqui, pensando nisso, né? A gente possa dar uma ligadinha. Se ainda me é estranho dizer eu te amo,
dizer, e aí, como é que vai? Não, só para saber se está tudo bem. Pense na sensação da outra pessoa ao receber a ligação. Pense no que dispara no pensamento desta pessoa, no que esta pessoa sente, não no que você sente, por um instantezinho. Porque quando eu era pequenininho e chorava de madrugada, eu acho que eles não pensavam no sono, até pensava, né? Mas não tinha o que fazer, tinha que levantar e pegar, embalar, dar mamar, seja o que for. Então teve momentos que estes seres não pensaram em si para pensar em nós. A gente pode também pensar neles, mesmo que não seja simples dizer um eu te amo, mas quem sabe até isso, a sensação do outro, e isso vai nos fortalecer. Muito obrigado pela atenção de todos.